Essa corrida, que é uma corrida da vida, não é uma corrida de 100 metros, uma explosão para correr alguns segundos. Essa corrida que eu digo que é uma corrida da vida, de construção da sua marca pessoal, da busca de reconhecimento, é uma maratona. E não é uma maratona de 42 quilômetros, como são as grandes maratonas, mas é uma maratona de anos, é uma maratona da vida. Então respira, te acalma. Se as coisas não aconteceram ainda, respira de novo. Se está cansado e achando que as coisas não acontecem de jeito nenhum para você, talvez você esteja só cansado. Descansa um dia, descansa 2 dias, te recupera e continua, porque essa é uma grande maratona, a maratona da vida, em busca desse reencontro com nós mesmos, em busca desse reconhecimento que a gente precisa por aquilo que a gente faz de melhor, em busca de realização. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Eu espero que faça sentido para a sua vida, que faça sentido para os seus desafios e que faça sentido essencialmente pelo seu momento, pelo que você está sentindo agora, nesse momento. Esse é o tema do nosso episódio. Se você está me assistindo aqui no YouTube, eu fico muito feliz e muito agradecido. Então eu peço que você se inscreva no canal. Se achar que esse tema de hoje, sobre essa corrida, essa busca que todos nós temos, manda para um amigo, me deixa um comentário aqui, leva para discutir com alguém que você gosta, porque pode ser muito importante para dar uma luz no momento que você está sentindo agora, tá? Então o grande olhar desse nosso tema aqui é sobre a ansiedade que todos nós temos de vencer. Eu acho que principalmente as redes sociais e o mundo online criaram uma grande doença. Talvez não tenham criado, mas potencializaram essa doença, e que todo mundo quer resultados muito rápidos e quer fazer sucesso rápido e ganhar muito dinheiro rápido e ficar famoso rápido. E isso cria um looping de insatisfação, que é a gente fazer uma grande explosão agora e a gente levanta decidido e eu vou vencer, e a gente olha na internet gente bem-sucedida, lifestyle bacana, de gente ganhando muito dinheiro, e a gente começa a se comparar e pensar assim, cara, mas eu tô fazendo isso há muito tempo e não consigo vencer. Então você tem que pensar uma coisa, o primeiro ponto dessas três reflexões que eu trago aqui para você é pensar e fazer essa analogia que eu tô fazendo aqui com você, que é uma corrida de 100 metros, e você deve ter visto as Olimpíadas há pouco tempo, pense nisso, ela requer uma musculatura muito forte e requer uma explosão muito grande, muito intensa, por poucos segundos para chegar na linha final, na linha da vitória. Então é uma conjugação de esforços todos para uma grande explosão momentânea. Se você pensar nas maratonas de 42 quilômetros, vocês vão ver que essas pessoas que vencem as maratonas, muitas vezes os quenianos e muitos dos africanos têm isso, são pessoas que têm um corpo muito esbelto, que não são musculosas, mas que têm uma resistência muito grande. Eu gosto muito dessa analogia com as nossas carreiras, porque a gente, ao longo dessa batalha da vida, a gente vai ter que descansar um pouquinho no meio do caminho, a gente vai ter que se hidratar no meio do caminho, mas a gente vai ter que ter uma persistência muito grande, uma perseverança muito grande para chegar onde a gente quer chegar. As explosões rápidas que a gente vê por aqui, você pode dizer assim, mas Bender, tem muita gente que fez em 2 anos e está muito sucesso, e está milionário, e está ficando rico. São exceções. Respira comigo. Te acalma, respira comigo, porque essas pessoas são exceções em milhões de pessoas que conseguiram vencer em 1, 2 anos, em 3 anos, e que ficaram ricas fazendo o que fazem. O que você precisa pensar é que, além dessas exceções, a imensa maioria das pessoas levou anos construindo aquilo que elas construíram hoje e que talvez hoje estejam vivendo dessa construção. Então a gente tem que pensar que as explosões rápidas só geram mais frustração, porque o que acontece é que às vezes a gente levanta
levanta da cama pensando, fez um plano essa semana, viu e tá, eu vou começar a fazer isso, eu vou fazer nesse sentido, e faz um grande esforço, gasta energia, exatamente como nos 100 metros, gasta energia daquela explosão, e daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, 6 meses, tá exausta porque não viu os resultados. E aí desiste e começa de novo. E um posicionamento de marca pessoal é representar alguma coisa para alguém. Isso requer persistência, perseverança, coerência, consistência naquilo que a gente faz no mesmo sentido, buscando a mesma coisa, e a gente precisa fazer com que o fator tempo nos ajude nessa construção. E a gente vai para a reflexão número 2 aqui, depois de pensar que isso é uma maratona, que é uma maratona da vida, que é fazendo uma analogia aqui com os juros compostos. Eu tenho insistido muito nesse ponto porque marcas pessoais sólidas, valiosas e sustentáveis fazem esse trabalho, que é o que a gente deveria pensar. É um pouquinho cada dia, exatamente como no mercado financeiro. A gente faz pequenos aportes e quanto mais o tempo for longo aqui, mais resultados a gente vai ter. Porque a gente vai fazendo pequenos aportes que não vão dar resultado. Pequenos aportes agora, o mês que vem, o outro mês, esse ano, no outro ano, a gente vai fazendo, desde que a gente faça no mesmo sentido, mostrando exatamente a mesma coisa, trabalhando exatamente na mesma direção. E depois de um tempo, esses pequenos aportes vão construindo uma pequena curva, e aí vem o efeito que eu faço analogia aqui com os juros compostos, é que no momento dessa curva, a curva começa a se acentuar, e aí sim a gente tem um efeito exponencial, exatamente como os juros compostos. Os grandes analistas financeiros dizem o seguinte: se a gente fizer pequenos aportes de R$100, R$200 com 20 ou 30 anos, a gente talvez passe 10 anos com muito pouco dinheiro acumulado lá. Mas daqui a pouco começa essa curva exponencial, ou seja, o fator tempo contribui, e eles começam a se multiplicar exatamente como os juros compostos e dá um grande efeito. E aí sim, chega no primeiro milhão, depois dos 10 anos, depois vai para os 2 milhões, para os 3 milhões, e aí sim começa realmente a crescer o efeito dos juros compostos. Nas nossas marcas pessoais é exatamente isso que acontece, porque nós somos o resultado daquilo que a gente dá para o mundo, das pequenas experiências, dos pequenos aportes, ou seja, das marcas que a gente vai deixando. Se a gente for deixando com coerência, no mesmo sentido, se a gente for fazendo pouquinho, mas ficar fazendo com consistência e tempo, isso vai acontecer, uma hora vai acontecer, desde que a gente tenha perseverança. Tem uma frase que eu li há pouco tempo do Ryan Holiday, do pensador e escritor que eu gosto muito, que é: a persistência é uma ação. Ou seja, eu tento, vai, cai, vem, eu persisto, é uma ação. Agora, a perseverança é uma vontade. E eu digo aqui para você que é uma vontade visceral, é uma vontade de vencer, que não se abala com as pequenas quedas, não se abala com os pequenos tombos, e persevera, e vai, e vai. E olha cada barreira à frente, cada dificuldade que a gente tem, e todo mundo tem dificuldade, e se não teve até agora, vai ter dificuldade, mas a gente persevera em cima dessas dificuldades. A gente faz dessas barreiras degraus para a gente conseguir vencer. E a gente persevera, e as coisas vão acontecer. Se não aconteceram ainda para você, e talvez você esteja angustiado pela ansiedade de fazer acontecer, respira comigo, te acalma. Se está muito cansado, descansa e persevera e continua, porque vai acontecer. E isso me leva à terceira e última reflexão para você pensar aqui, que é a ideia do caminho dessa construção, ou seja, do caminho da vida. E aí me vem à cabeça o conceito de lifelong learning, ou seja, de aprendizado contínuo. Não existe mais a ideia de eu aprender e depois trabalhar, de eu me formar e depois ser um profissional. Mas a ideia do lifelong learning, do aprendizado contínuo, é que a gente vai ter que viver esse caminho para o resto da vida. E a gente vai ter que aprender a desaprender o que a gente aprendeu e aprender a reaprender o que está acontecendo de novo. E isso vai ser feito ad eterno. Se a gente tiver 50, 60, 70, 80, 90 anos, a gente vai morrer
desaprendendo e reaprendendo de novo o que está acontecendo com o mercado. Aí a gente se mantém atualizado. E o interessante disso para você pensar é que muita gente pode parecer assim, mas não vai ter fim nunca isso, eu nunca vou chegar lá. Sim, vai ter que continuar aprendendo para o resto da vida, porque vai precisar aprender a curtir o caminho do aprendizado. Ou seja, deixar o exponencial fazer parte da sua vida nessa construção, deixar o tempo fazer parte da sua construção, o tempo ser um aliado nessa construção, favorecendo a acumulação desses juros, e pensar o seguinte, que o caminho, que o bonito é o curtir o caminho. O bonito da vida é curtir cada tombo, cada cicatriz, cada aprendizado, e aprender a gostar disso como uma espécie de superação pessoal. Ou seja, essa busca da excelência não é uma coisa que a gente chega, é um horizonte móvel. Então a gente vai precisar aprender a gostar do caminho, porque a maratona é longa, é uma maratona de décadas, é uma maratona da vida. Todo mundo que venceu, que prosperou solidamente e que se transformou naquelas pessoas assim, que a gente admira, que são referência, falharam muito, repetiram muito, mas perseveraram e conseguiram chegar onde precisavam chegar. E esse chegar, eu diria para você, que não é uma conquista que a gente chega com uma linha finita, mas é ser melhor do que a gente foi há 5 anos atrás, ser melhor do que a gente foi o ano passado, ser melhor do que a gente foi ontem e curtir esse crescimento, curtir o desenvolvimento, viver o desenvolvimento, ou seja, viver o caminho e amar o caminho. Essa é a minha reflexão de hoje para você, eu espero que tenha feito sentido e eu te espero aqui no meu próximo episódio. Um forte abraço e até lá!